Porque aí, o que que acontece? E aí, você, por exemplo, a OMS vai estar por trás das diretrizes da saúde, então isso vai estar diretamente ligado à diretriz alimentar, né? Que as pessoas acham que a ONU e as suas agências são preocupadas com o nosso bem-estar, né? E não é por aí. Até porque a OMS já passou pano para um monte de merda em comida, agrotóxicos, enfim. Passou pano por um tempo para o glufosinato de amônio que está sendo enfiado no trigo e afins, então, mas as pessoas acham que a OMS está preocupada com a nossa saúde, né? Enfim, complicado. E aí o que acontece? Essas agências mundiais, elas passam a se tornar o centro dessas políticas. Elas passam a se tornar os grandes centros de comando desses processos. E com a chanceler da OMC como centro disso, os países começam a passar leis conferindo às empresas posse sobre diferentes formas de vida. No caso, sementes. Portanto, essas corporações ligadas ao sistema, elas começam a fazer uma ofensiva global com o apoio dos políticos, que são marionetes inúteis, e de toda a tecnocracia. Não só por meio das leis como a das cultivares, mas por patentes extremamente restritas de direito dos obtetores de plantas ou de outras leis de proteção variadas, em que passa a ser possível privatizar e ter controle sobre os micro-organismos, genes, células, plantas, sementes e até animais. E por meio dos acordos bilaterais ou regionais, as formas dos direitos de propriedade sobre as sementes se tornam ainda mais restritivas para atender às demandas da indústria do sistema e não do agricultor. Ou seja, o agricultor, por exemplo, ele passa a ser obrigado a comprar sementes que não são crioulas ou naturais, que em grande parte são da Monsanto ou da Syngenta ou de empresas similares, comprar maquinários, pesticidas dessas empresas, que vêm com altíssimos custos e retorno muito inferior, até porque eles não recebem investimento. E aí até que um momento eles passam a não conseguir produzir mais. Inclusive é daí, como eu disse, que vem um dos motivos do alto preço dos alimentos, sobretudo dos vegetais, das leguminosas, etc. Entende? Tanto é que as normas chegam até a um ponto, para você ter uma ideia, que agricultores são proibidos de trocar as sementes com o próprio filho ou o vizinho. Eles chamam essa coisa de pirataria de sementes. É brincadeira um troço desse? E os caras querem ter controle sobre a própria semente. Tanto é que eles impedem as pessoas de reaproveitar as sementes, não só dessa maneira, como de outras, para que eles tenham controle total sobre a semente. Vocês já repararam, não sei se vocês já perceberam, que as frutas estão vindo sem as sementes? Uva, maçã, banana, essas coisas que vêm sem sementes. Vocês já repararam isso? Sabe por quê? Eles fazem isso para limitar, para impedir que as pessoas peguem sementes dos frutos e as reaproveitem para plantar em casa. Porque se a pessoa faz isso, ela se torna independente desses agrobusiness ligados ao sistema e de todas essas normas. E é isso que eles não querem. Aí eles tiram as sementes dos frutos exatamente para isso, para impedir as pessoas de reaproveitá-las para plantar nas próprias casas, caso ele possa ter uma horta ou coisa do tipo, uma plantaçãozinha ou uma coisa do tipo. E isso casa inclusive com a fome que eles vão criar no futuro, até porque estão falando para estocar alimento, por conta de todos esses processos que eles vão implementar e estão implementando. E aí, quando a fome ela for intensificada e tiver em andamento mais ainda, porque já está em andamento e vai piorar, a tendência pelo menos é essa, quando as pessoas pensarem
implantar nas próprias casinhas, como parte do estoque de alimento, as pessoas vão ter dificuldade. Por quê? Porque os frutos que você vai comprar nos mercados não vão ter sementes. E você não vai conseguir fazer isso se você já não correu atrás de ter sementes antes. É por isso que eles tiram as sementes dos frutos. Não é para fazer você a fruta ser mais gostosa ou para fazer... Não, é por causa disso que eles tiram. Entende? E aí, a financiarização desses recursos passa sobre a energia. Que, como eu falei lá atrás, lá pelos anos de 1899, quando eles sumiram com as patentes de Tesla, tomando posse das mesmas, inclusive a mais importante delas, a da energia sem fio, eles apagaram os lugares que seguiam esses ensinamentos do Tesla, essas patentes, e que geravam energia sem fio para introduzir o sistema energético atual. Lembra dos apagões que estava tendo há um tempo atrás? Então, o direcionamento dos recursos como a água para a concentração na mão dessas empresas do sistema impacta a questão energética. Porque esse modelo de alta tecnologia que eles vão introduzindo gradativamente, ele vai sendo direcionado para atender as demandas do sistema, não das pessoas. Quando eu digo demandas do sistema, é todos os processos que essa estrutura de poder, BlackRock, Vanguard, State Street, blá blá blá, ela usa para atender ao que eles têm que fazer. Então, por exemplo, processamento de dados, vigilância extremamente intensa, controle sobre as pessoas, a questão da moeda digital, tudo isso, entendeu? A questão das smart cities, que vão ser cidades gentrificadas e que vão ter tecnologia absurdamente alta que não vai ter nas periferias, por exemplo. Todos esses processos. E não das pessoas, evidentemente. E esse novo modelo vai gerar uma demanda crescente quanto ao suprimento de eletricidade das populações crescentes das novas tecnologias, como os carros elétricos. Só que elas enfrentarão instabilidade à medida que se for mudando para fontes de energias tidas como renováveis, como a eólica e a solar. Porque a energia ela vai ser concentrada para abastecer as grandes, médias e até as pequenas cidades gentrificadas. Para você entender melhor o que eu quero dizer com gentrificar, você tem que escutar o episódio anterior, que eu falo do processo de gentrificação. E as periferias, que vão reunir as pessoas que vão ser expulsas dessas cidades gentrificadas, elas vão ser abastecidas majoritariamente por energias de fontes intermitentes instáveis, ou que tende a falhar, ou seja, vão ser sistemas energéticos que vão ser de menor qualidade, ou fontes de energias instáveis, como a eólica e a solar. Porque, como eu falei, a solar, o preço dos painéis é absurdamente alto e a energia que ela produz não chega perto do que a nuclear pode produzir. Então, o custo, ou do que a elétrica, inclusive, produz. Então, o custo-benefício dela é altíssimo e não vai atender às demandas necessárias da população. O que isso significa? Que você não vai ter energia durante o dia inteiro. Você vai ter energia durante pequenos períodos do dia. Inclusive, o que você vai fazer se você tiver que depender de energia solar ou usá-la? O que você vai fazer quando tiver frio? O que você vai fazer de noite? Será que a energia solar vai ser suficiente? Não vai. Não vai. Entendeu? Só que eles vendem isso como a alternativa. Mentira. Porque quem vai ter que usar essas energias são as periferias. As altas castas que comandam o sistema. Quando eu falo alta casta, gente, é camada AAA, tá? Não é a camada A, não. Camada A não manda no mundo, não. É a camada AAA, porra. Entendeu? Essas pessoas não vão usar energia eólica. Elas não vão usar carro elétrico. Quem vai usar, eles vão empurrar isso por coisa. Até porque o carro elétrico, a autonomia é até menor ou igual a de um carro a combustível,
só que com todas as complicações que vão limitar a locomoção do pobre. Ou seja, os adaptadores, você não tem adaptador universal, você tem diversos adaptadores de diversas empresas de postos de abastecimento elétrico, você vai ter que comprar cada um deles e os adaptadores são caríssimos. O próprio carro elétrico é muito mais caro do que um carro a combustão e o tempo que demora para abastecer um carro elétrico é absurdamente alto. Se você for como eu falei, numa estação de carga de alta intensidade de recarga, você vai demorar meia hora para abastecer o negócio. Se você for colocar numa tomada de 120, 110 ou 220V, você vai demorar 8 horas, em média, para abastecer o carro. 8 horas. Isso num mundo que no futuro provavelmente você não vai ter energia durante o dia todo. Você já pensou o que vai acontecer, por exemplo, num país como o Líbano, que as pessoas não têm energia durante o dia ou têm energia durante pequenos períodos de tempo ao longo do dia? O que vai acontecer se eles tiram o carro a combustão das pessoas e introduzem o carro elétrico? Já pensou o que vai acontecer? As pessoas não vão ter mais carro, elas não vão mais transitar. Porque não vão ter dinheiro para comprar o próprio carro, não vão ter dinheiro para comprar os adaptadores, também não vão ter como abastecer o carro, porque demanda 8 horas. E a pessoa sequer talvez tenha isso de energia durante o dia, entendeu? É por isso que eles estão empurrando o carro elétrico. Até porque o carro elétrico, eles ficam espalhando essa mentira. Não, porque o carro elétrico é sustentável. Sustentável de quê? Porque você vai depender de uma estrutura energética absurdamente alta para poder atender a demanda da rede de carro elétrico. Gente, você vai ter que ficar carregando um carro desse por 8 horas. Olha o gasto que você vai ter de energia. Olha o tanto que você vai ter que produzir de energia para atender essa rede. Sustentável? Da onde? A bateria do carro elétrico é feita de cobalto, que é coletado por meio de trabalho escravo de crianças africanas nas minas do Sudão. Sustentável aonde? Sustentável é meu saco. Isso aí eles ficam... É a mesma mentirada do diesel. Que eles disseram que o diesel ia ser sustentável, que ia ser a nova alternativa, que não sei o que. Porra nenhuma. Mentira. O diesel foi pra gaveta. E agora que não é interessante mais para o sistema manter essa coisa do diesel, já estão tirando o diesel de cena há alguns anos já. Entende? Então essa que é a realidade. Por isso que eles querem introduzir o carro elétrico. Porque eles sabem que o pobre, que as camadas mais baixas, não vão ter condição de arcar com isso. Não é, eles estão criando tecnologias e a culpa das pessoas não terem isso é da política. Não. Porque eles vão introduzir o carro elétrico para tirar o carro a combustão. Essa é a dinâmica que eles vão tentar fazer. Porque eles sabem que o carro a combustão é muito mais prático para o pobre do que o carro elétrico, que não vai ter como ser mantido por eles na sociedade. Entende? Essa que é a questão. E claro, as melhores fontes e sistemas energéticos tendem a ir para as cidades gentrificadas, que vão reunir parte das castas mais altas, que no futuro também vão ser chamadas de Smart Cities, cidades inteligentes. Ok? E aí, o que acontece? A falta de energia gerada por esse cenário impacta a cadeia de abastecimento, porque a cadeia de abastecimento depende do funcionamento dos computadores para a coordenação de onde precisam estar os produtos. O modo como o combustível tem que ser transportado, a maneira com a qual esses produtos são refrigerados, sem falar nos ar-condicionados, né, nas geladeiras, semáforos, bombas de gasolina, entre outros que dependem de eletricidade. Entendeu? É essa que é a questão. É por isso que tem os apagões. Claro, e nas áreas que estão tendo apagões, também são áreas da construção das estradas do narcotráfico, a gente falou no episódio anterior, inclusive no Amapá, e de áreas de sabotagem estratégica, que são áreas que têm recursos, então eles sabotam essas áreas para que eles se apossem
dos recursos, que é o que está acontecendo no Amapá, por exemplo. Entendeu?